a participação pelo chat, gente. Primeiro, vocês estão aí, mandem um salve aí no chat, se estiverem ouvindo, só um oba. Boa. Oba. Vamos lá, galerinha, eu quero ver. Já, vamos agitar o chat aí. Se flopar, nunca aconteceu. Tá, gente. Heterotop, né? Coisa de heterotop, mano. Falei. Tá. Gente, eu vou apresentar os slides. Na verdade, eu vou apresentando algumas coisas e vou fazendo algumas perguntas, tá? Primeiro eu vou colocar aqui os slides e aí vocês avisam se vocês estão vendo. Tá aparecendo aí? Tá. Então, ó, eu vou mostrar uma imagem para vocês e vou fazer algumas perguntas. Eu quero ouvir a resposta de vocês. Não é resposta certa, resposta errada, eu quero que vocês discutam. Então, primeira imagem é essa daqui. Todo mundo consegue ver certinho? Alguém quiser ler em voz alta? Tem que ler. Se você poderia fazer essa por mim, velho? Eu leio. Eu leio, só não entendi. Você entraria no avião cujo piloto acabou de fumar um bagulho? Sim ou não? Talvez sim, talvez não. E aí, não, essa não é a pergunta para vocês, tá? E aí, e aí embaixinho tem tipo, se a maconha for legalizada, isso será normal. Aí já tá um pouquinho melhor. Nossa senhora, outra brisou, hein, na propaganda, velho. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer é, o que que é isso? O que que se trata isso? O que é? É um texto. É uma Fake news? propaganda, tipo, antidrogas muito exagerada. Tipo, ele traz como se, não, se liberar a maconha, tipo, pessoas que estão em horário de trabalho vão poder consumir isso daí enquanto estão exercendo a sua profissão normalmente, assim. E é tipo um negócio de guerra às drogas, só que de maneira muito errada. Interessante. Falou de guerra às drogas, falou de uma propaganda, falou da maconha. A Lumiar falou uma hipérbole, usa uma espécie de figura de linguagem na campanha, né? De certa forma exagerado, né? O Guilherme colocou uma linguagem conativa, quer dizer, conotativa. Se ser sincero, Acho que a eu não lembro exatamente. conotativa é que você quer persuadir o leitor a escolher o que você quer. Interessante, interessante. É bem o discurso que as pessoas que falam que é anti-legalização do aborto falam, tipo, que se a pessoa se legalizar o aborto vão ter fetos, chuvas de fetos, e que não sei o que, é tipo, muito parecido com isso. Boa. Uma segunda pergunta. Para quem vocês acham que é direcionado essa propaganda, essa campanha? Acho que para a população em geral, acho que não tem um gênero, nenhuma idade específica. Acho que são para os adultos, mas acho que é para ambos os gêneros, assim. Para quem tem dinheiro de andar de avião, boa. Mas o Lê também trouxe uma coisa interessante para a população em geral. Ninguém mais quer arriscar alguma coisa? Para quem vota, que é a partir de 16. Interessante, muito interessante. Para quem vota também, porque é uma campanha e também é uma campanha política, né? Você tá um pouquinho menorzinho, mas está falando lá, tem uma embaixo assim também, vote por um Brasil sem drogas. E você dá uma ampliada, tá escrito, procure saber o que seu candidato pensa sobre a legalização da maconha. Então, é uma campanha, mas também é uma campanha política, de certa forma. Então, tem essa questão interessante. Também, pensando nisso, por qual meio é veiculada essa campanha? Papel. Recortes do seu jornal, folhetim, Papel, jornal, folhetim? meio verbal. Ou de imagem. Não, de imagem acho que não. De imagem praticamente, não tem, é quase 100% tipo, textual. O,
E é uma campanha, né, veiculada pelos jornais. E por fim, já comentaram um pouco, mas só para reforçar, qual que é o objetivo dessa campanha? Posso falar? Eu vou esperar alguém falar, porque senão vai ficar só eu falando. Sei lá, acho que é o que eu disse anteriormente, tipo, é tentar fazer uma propaganda de forma negativa ao uso da maconha total e, tipo, ser algo anti a legalização. E é como até o Guilherme disse, tipo, influenciar pessoas entre 16 a 18, etc., que já são maiores de idade ou já têm o título de eleitor, a votarem em pessoas que são anti a isso, anti drogas tal. Acho que pode ser também criar um medo generalizado, né? Talvez, de certa forma. Boa, interessante. Então, essa questão antidrogas, assim, tentar desincentivar o uso das drogas, tentar encontrar um eleitorado antidrogas e também disseminar um pouco, nesse mesmo esquema, né, disseminar um pouco desse medo antidrogas, para também seguir nessa mesma linha, né, de tentar buscar um eleitorado que é contra as drogas, enfim. E muito interessante. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Ah, e só E um bagulho que eu vi no texto também. Tipo assim, quando, é bem sutil, na verdade, também, nem sei se encaixa tanto, mas quando fala fumar um bagulho, é tipo, vamos dizer que assim, uma linguagem mais jovem para a época, tipo, destinada a pessoas dessa idade. Então, tipo, sei lá, dá para ver que ele tem até um público-alvo, se você for perceber assim. boa, interessante. Tem realmente, falar o bagulho, tem, de certa forma, é incentivado ao público. É uma campanha de desincentivação à maconha, mas eles tentam atingir talvez um público um pouco mais jovem, falar um bagulho. Também você pode entender como se fosse usado de uma maneira irônica, né? Tipo, um bagulho, tipo, como se fosse uma linguagem jovem, para também demarcar um pouquinho mais de, tipo. Também você pode dizer que é direcionado às pessoas um pouco mais velhas, para tipo, falar, ó, galera mais jovem é que fuma maconha, esse bagulho. Mas também pode ser entendido como uma campanha também para as pessoas mais jovens. Enfim, para a população em geral, para o eleitorado em geral. E eu vou mostrar para vocês uma coisa parecida também. Alguém quiser ler também, Posso ler? Aí o pessoal fala. leia. Vamos lá. Eu leio o site de Menes? Pode Essa ler parte aqui. primeiro, ler primeiro a imagem, A sim. imagem, tá. Você entraria num avião cujo piloto acabou de comer miojo com doce de leite? Se a maconha for legalizada, isso será normal. Aí o site dos memes. Novo meme. A campanha que alerta para os riscos da maconha. Aí é isso. Você é usuário, quer se livrar do vício das drogas? Maconha? Clique aqui e saiba mais. Pessoal, esse site é uma piada. Boa. Então, eu vou só repetir as mesmas perguntas para a gente discutir. O que é isso? Para quem é direcionado? Por qual meio é veiculado? Qual é o objetivo disso? Se vocês quiserem ir uma por uma também. Pô, sei lá, ele tá, tipo, falando de maneira cômica sobre isso daí. Tipo, é um comentário, um negócio que, sei lá, aparece no seu Twitter, eu não sei que rede social é, o Facebook. E tá, tipo, tratando de maneira cômica, tipo, satirizando o negócio, porque, ah, meu Deus, a pessoa vai fumar maconha, vai ter uma larica, e no meio do trabalho ela vai comer miojo com doce de leite e tal. Tá usando de maneira cômica. Aí eu acho que para quem é direcionado, obviamente, se for atrelar ao comentário aí do Facebook ou Twitter, tipo, é para pessoas jovens, que é o que a maioria usa. É um público-alvo é jovem. O veículo é rede social, né? Facebook, rede social. O objetivo é gerar humor. Humor e piadas. Boa. E como vocês tentariam classificar isso, né? Tipo, se antes falaram a campanha publicitária, o que seria isso? Texto satírico. Uma paródia. Não vou falar charge, não é charge. Um texto irônico. Apelativo, não é, mas é irônico. Boa. Pode falar um meme também, né? Tem esse Meme. daí.
O Manny. Mene, site dos Menes, inclusive, é muito bom. Mas então, vocês percebem que, tipo, isso aí é uma paródia da campanha publicitária original, é um formato de meme aí, pelo Facebook. Isso aí é uma página do Facebook, inclusive é uma página muito boa. Sigam aí, site dos Menes. E você vê que, tipo, também é direcionado, também entrelaçado com o fato de ser pelas redes sociais, ser uma página de memes, é direcionado para um público mais jovem, e o objetivo disso é um objetivo de, tipo, satirizar, enfim, fazer o pessoal rir em cima de uma campanha, que nem falaram, bem exagerada, bem hiperbólica. E por que eu tô mostrando tudo isso para vocês, né? Porque, basicamente, tipo, a aula de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre, tipo, o que são gêneros textuais. Desde o começo do ano, a gente fala de gêneros. No começo da semana básica, eu tinha trazido um pouco sobre gêneros, mas a gente, boa parte do ano, quer dizer, boa parte, tipo, acho que isso daí até um pouco a menos, né? Tipo, quase o ano inteiro a gente vê o gênero afetativo e argumentativo. E a gente quase não foca em outros gêneros. Isso se dá principalmente porque quase a maioria, quase a totalidade dos vestibulares cobra dissertação argumentativa. E é um negócio um pouco mais, dependendo do vestibular, mais fechado, outros vestibulares são mais críticos, mas tudo fica nessa caixinha do que é dissertação argumentativa. E a gente o ano inteiro fala estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nem sei como vocês aguentaram tanta aula de estrutura, de falar de coerência, coesão, e porque é tudo voltado para uma dissertação argumentativa. Mas os gêneros textuais vão muito além da dissertação argumentativa. Você está andando aí na rua, você vê um negócio e fala, não, isso daí é uma dissertação argumentativa. Você encontra dissertações argumentativas por aí. Isso não acontece. Você tem diversos outros gêneros textuais, tipo, no seu dia a dia, e existem vestibulares que cobram. Um deles é a Unicamp, que ela tem uma abordagem bem diferente dos outros vestibulares, e isso é muito interessante. Então, tendo isso em mente, tipo, uma perguntinha retórica, porque o que define um gênero textual? Basicamente, um gênero ele é definido de acordo com um conjunto de marcas que são reiteradas na construção de determinada produção textual. Isso aí é um linguajarzinho meio... Tipo, não chega em lugar nenhum, mas é uma definição que o próprio material do ângulo traz. Estava lendo um livro para a aula da Unicamp, que é muito interessante, depois eu passo para vocês, que é o Vestibular da Unicamp, é um livro que passaram. E aí eles discutem uns assuntos muito interessantes sobre o que é gênero textual, como que eles são aplicados. Mas o que é o mais importante? A partir do que se caracteriza um gênero textual? E, basicamente, existem algumas coisas que não se resume a isso, mas essas coisas são muito importantes para você caracterizar um gênero. Primeiro, contexto de produção. Onde que se insere esse gênero, como que ele é feito, e aí também isso inclui, tecnicamente, o contexto histórico, em que período a gente está falando, a momento atual, é um determinado recorte histórico, a relação enunciador-enunciatário, então, tipo, quem que está falando, para quem está falando, o meio veiculado e a finalidade dos textos. Não se resume a isso, tá? Mas esses são alguns aspectos importantes de como você caracteriza um gênero. Então, para ter isso em perspectiva, no que a gente acabou de ver. Primeiro, a campanha publicitária, né? Qual que é o contexto de produção? O contexto geral. É uma campanha política, que nem falaram muito bem, uma campanha política antidrogas, e tem um viés político também eleitoral, tentar chamar a população antidrogas enfim, votar pelos partidos, pelas associações que têm um viés político, ideológico parecido. Contexto histórico, a gente tem um momento, não falo nem resquício, mas um momento muito acentuado de tipo, política de guerra às drogas, violência policial, toda essa questão, política criminal, repressão, e isso tudo se insere nesse contexto. Você vê uma parte majoritária da sociedade, isso vem mudando, né? Mas ainda assim, uma parte majoritária com aquela noção antidrogas, até uma noção muito infantilizada, aquele negócio do Proerd, vamos acabar com as drogas, não leve sua criança para o mau caminho. Então, esse é um contexto histórico onde essa campanha publicitária foi veiculada. A relação enunciador-enunciatário, enunciador é quem anuncia, né? O enunciador é um enunciador genérico, mas é um enunciador político, não lembro se acho que era um político ou uma política que chegou a publicar isso, eu não lembro exatamente. Você tem uma série de associações que enfim, estavam
aprovaram essa campanha publicitária. Você tem o enunciatário, para quem que se dirige, então, a população em geral, um pouco para o público jovem também, mas também para o público um pouco mais velho, e para o público um pouco mais conservador também, pelo menos no sentido das guerras drogas, antidrogas, e também o meio veiculado, né? Você vê que esse foi uma campanha veiculada nos jornais. Eu não sei exatamente se foi veiculado por outros meios também, provavelmente, mas principalmente nos jornais, esse jornal físico. Então, você também tem essa questão de, tipo, provavelmente foi também veiculada para um público mais velho, que é um público que vê mais jornal físico. Hoje em dia, são menor a quantidade de jovens que lê jornal físico. E a finalidade dos textos, né? Que a gente acabou sendo já discutindo, né? Na questão da relação enunciador-enunciatário, que é chamar o pessoal para votar nessa pauta antidrogas, para conseguir votos para os partidos, e por aí vai. E de maneira parecida, você consegue aplicar todas essas características à paródia ou ao meme. Você tem o contexto de produção, que você puxa o contexto original, pega a campanha publicitária e faz uma paródia, o contexto histórico, mesmo contexto histórico, mas você pode adicionar e falar da internet, dos meios de publicação, falar o meme, surgimento dos memes, das piadinhas da internet. Mesma coisa que a gente já discutiu de relação enunciador-enunciatário, tipo, o site publicando isso para a população mais jovem ver isso. Meio veiculado é a internet, Facebook, e a finalidade de se satirizar, fazer as pessoas rirem de algo que, na visão do público-alvo, é uma campanha extremamente tosca, extremamente exagerada. E é basicamente isso em relação a isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que um mesmo gênero textual, as mesmas formalidades, pode assumir características diferentes? Sim, ele falou sim, o Léo também falou sim. Se quiser mandar no chat também, se alguém discorda. Quase que eu ia não tossir, que eu ia espirrar. Eu tenho que falar por quê ou a gente só fala assim? Pode falar por quê. Eu acho que é porque, tipo, é como se fosse uma função, tipo, as funções da linguagem também podem assumir diferentes papéis em um mesmo texto. Eu acho que a gente pode também falar que a gente pode assumir diferentes gêneros quer dizer, em um mesmo gênero assumir características diferentes para aquilo. De alguma forma, eu acho que o intuito o leitor, quando lê, acho que pode ser uma questão tanto social quanto temporal também. Tipo, você assumir outra interpretação de algum texto. Ou é um intuito mesmo, né? Que é. Interessante. Alguém concorda ou discorda do Lê? Concordo com o Lê. Ele pode ser visto, tipo, em poesia, por exemplo, que é um gênero só, né? Mas tem diversos autores, tipo, você pensar em Drummond, por exemplo, sei lá. Agora esqueci. Mas Cília Meirelles, por exemplo. São autores completamente diferentes que fazem poesia de forma totalmente diferente, que nem parece que é a mesma, que é poesia ainda, sabe? E é basicamente isso. Tem diversos autores, cada autor vai interpretar o gênero de uma forma, vai colocar a sua escrita de alguma forma, então sim, tem como ter características diferentes e o mesmo gênero. Eu acho que é legal que o Léo falou, tipo, que tem poemas, por exemplo, que eu tô vendo agora no alguma poesia, que o Drummond, ele não gosta porque não gosta do parnasianismo. Ele não gosta. Ele só fala assim, tipo, no parnasianismo, e mete. Então, tipo, de alguma forma, nos textos dele, ele é irônico. E, ao mesmo tempo, ele tenta ser irônico, assumindo a forma dos textos parnasianos. E isso é muito louco para mim, porque ao mesmo tempo que ele tá fazendo o gênero dele, que é uma característica própria dele, ele também faz a característica do outro para esculachar o outro. Então, eu acho isso daí me coisou. Eu falei, cacete, é sobre isso. Boa. Alguém concorda ou discorda com Lê e Léo? Posso falar uma coisinha? Em alguma poesia também o Drummond, ele também faz crônica, né? Muito lindo. E, tipo, ele faz uma crônica assim,
muito sintética, sabe? E é muito diferente das crônicas que eu já li, que são meio que gigantescos, assim, sabe? Mas que é a mesma finalidade, a gente contar uma história, vamos dizer assim, e tinha um ponto de vista mais não sei explicar como é crônica, mas sabe, basicamente isso. É que eles são crônicas, né? Tipo, são crônicas, o Drummond escreve um tipo de crônica, e as crônicas que tem atualmente são totalmente diferentes, sabe? Possuem um pouco. São mais longas, sabe? Enfim, tem outros objetivos também com esse gênero. Enfim, isso. Boa. Obrigado por ter trazido isso pra gente. Eu vou mostrar duas coisas para vocês. Eu quero que vocês comentem um pouco. Primeiro, essa declaração barra carta. Se alguém quiser ler. O Lá não quer ler. Eu leio, vamos lá. Eu só fiz ele fazer. Ele só fez assim, não, agora não, eu paro. É isso. Se alguém quiser Declaração. imitar a voz dele também. Oi? Se quiser imitar a voz de quem escreveu essa De carta. quem escreveu? Ai, puta merda, eu não sei ler. Eu não sei ler com a voz dele. Eu já tentei, mas eu não consigo. Tudo bem, pode ler. A voz dele é muito chula, aquele começa, tipo, xingando. No instante que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer, primeiro, eu nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no Nossa, agora ele ia, tipo, ele ia dar um puta de um xingamento para esse Alexandre de Moraes. No âmbito do inquirimento das fake news. 3. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda. Esticar a corda. O ponto de prejudicar a vida dos brasileiros ou sua economia. 4. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento. Que filha da puta! Dos combates que sempre visavam o bem comum. 6. Não, 5. Em que pesam suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ele iria dar um filha da puta aí, um xingamento. 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. 7ª, reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. 8. A democracia é assim, executivo, legislativo e judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. 10º, né, o 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso país. Deus, pátria e família. Filha da mãe. E aí, gente, qual que é o contexto de produção dessa carta? Aí o contexto é que foi no dia 8 de setembro, acho que lançou essa carta, porque no dia 7 de setembro, né, que foi o dia da independência do Brasil, né, o nosso querido amado presidente, e foi na manifestações de apoio, né, principalmente aqui em São Paulo, né, ele escutou palavras de ódio, né, que não ia respeitar as decisões do Alexandre de Moraes, do ministro, e que é isso, tipo, atacou indiretamente a democracia, sabe? Basicamente isso, então lançou essa carta, então tem muitas críticas em relação a essa postura, né, pensaram em abrir processo de impeachment contra ele, e no dia 8 lançou essa carta, essa chacota de carta, para amenizar, né, entre aspas. Tá ok.
Tá ok. Então, essa foi uma... Pode falar, pode falar. Não, só queria comentar que Deus, Pátria e Família. Nossa, tô louco. Que Deus, Pátria e Família foi uma frase que foi usada num partido da época do Getúlio Vargas, que ele também era a favor tal do fascismo, que tinha esse mesmo discurso do Bolsonaro. Então ele faz tipo uma referência a esse partido, acho que é Partido Integralista do Brasil, negócio assim. Só queria falar isso. E sim, acho que eu concordo exatamente. Ele fez essa carta aí como é que eu posso dizer, uma resposta às pessoas que falam que, não, ele é contra a democracia do tal, e queria, tipo, amenizar as coisas com panos quentes. Boa. Inclusive, interessante que você trouxe isso, né? Mas essas exaltações a Deus, pátria, família, os valores tradicionais, o país, nacionalismo, é característico do fascismo. O fascismo já da época da década de 40, 50. E essa realmente é uma carta que foi publicada num devido contexto de produção, contexto histórico, e é uma carta, e tem as suas características. E agora eu vou passar para uma outra carta, e se alguém quiser ler também. Eu leio. Ai, minha querida C. Recebi ontem 2 cartas tuas, depois de 2 dias de espera. Calculo o prazer que tive, como as li, reli e beijei. O que é esse AM? AM Tristeza? Sinceramente, não sei também, mas acho que Tá, eu pedi que é a minha tristeza. A minha tristeza converteu-se em súbita alegria. Eu estava tão aflito por ter notícias tuas que saí do diário há 1 hora para ir a casa e, com efeito, encontrei as 2 cartas. Uma das quais devera ter vindo antes, mas que, sem dúvida, por causa do correio, foi demorada. Pedes-me coisas tão justas que eu nem teria pretexto de recusar se quisesse recusar-te alguma coisa. E não quero. Nossa. A responsabilidade de fazer-te feliz é de certo melindrosa, mas eu aceito com alegria. Estou que saberei desempenhar este agradável encargo. Olha, querida, também eu tenho pressentimento acerca da minha felicidade. Mas que é isso, senão o justo receio de quem não foi ainda completamente feliz. Gente, que bonita. Obrigado pela flor que me mandastes. Dei-lhe 2 beijos como se fosse em ti mesma. Pois que apesar de seca e sem perfume, trouxe-me a ela um pouco de tua alma. Olha. Sábado é o dia de minha ida. Faltam poucos dias, está tão longe. Mas que fazer? A resignação é necessária para quem está à porta do paraíso. Não afrontemos o destino que é tão bom conosco. Querida, queimaremos o mundo, porque só é verdadeiramente senhor do mundo quem está acima das suas glórias fofas e das suas ambições estéreis. Estamos ambos neste caso. A amamos, e eu vivo e morro por ti. Escreve-me e crê no coração do teu Machadinho. Muito emocionado, hein? Isso daí tá Demais. emocionadíssimo. Quem é esse Machadinho, gente? Vocês conhecem? Tenho certeza Machadinho. que vocês conhecem. Machado de Assis? Sim, Que é uma... troca. Ai, ele tava muito emocionado nessa época. Ele tava muito emocionadinho. Tava apaixonado. Que diferença que vocês notam entre essa carta e a outra? Que é uma declaração, mas também é uma espécie de carta. Tendo em vista aquilo que a gente falou, né? Contexto de produção, quem está falando, para quem está falando, qual que é a finalidade, qual que é o meio. Pra isso é totalmente diferente, né? Pra uma amada, é uma carta de amor aí, então é emotivo. É outro intuito também, é um intuito de encontrar ela e ser feliz. Basicamente ele quer encontrar a menina. E ele tá, tipo, muito emocionado. E o outro a gente já sabe, né? O que o outro quer. Acho que... O que eu acho interessante também de olhar, tipo, a estrutura que o Bolsonaro é dividido em tópicos, tal, de maneira mais, até dissertativa, vamos dizer assim, ele tentando separar de maneira mais lógica as coisas, enquanto o do Machado de Assis é algo como se fosse algo mais rotineiro, algo que ele está mandando para alguém mais próximo. Enquanto que o presidente tenta ir lá fazer algum comunicado um pouco mais organizado, tal.
E a carta do Machado de Assis é algo mais íntimo, algo mais pessoal. Então ele não precisa de tanta organização assim, vamos dizer. Nossa, esse negócio que o João falou, João, real, porque tá enumerado, e você pode ver que o João falou da ordem, eu acho interessante, porque como ele quer retomar as pátrias, as coisas anteriores, e com isso também essa parte do militarismo, uma das coisas que valorizava o militarismo também era, não sei se está certo, mas era o positivismo também que valorizava a ordem, o progresso e as coisas voltadas na ciência e nesses alinhamentos científicos. Eu acho que pautando assim de primeiro, segundo, terceiro, essa ordenação militar, eu acho que também pode se referir a isso. Olha, estou fazendo uma análise do texto do carinha aqui, desse filho da mãe. Então, tipo assim, dá para perceber que o texto do Bolsonaro é algo mais, vamos dizer, sério, não que o do Machado de Assis não seja, mas o do Machado de Assis é algo cotidiano. Tipo, mandar a carta para alguém que você gosta. Enquanto, não, o Bolsonaro teve que fazer uma declaração à pátria e, ai meu Deus. É porque normalmente as declarações elas não podem, na verdade, tipo, eu não sei como é que, eu não vi mais uma outra, mas tipo, declaração para mim não é tipo enumerada. É uma declaração, ele fez em tópicos porque ele quis, né? Mas acho que não é algo uma ordenação, ele não precisa, né, necessariamente ser assim, né? Uma declaração. Mas ele, tipo, quis mostrar uma organização. Tipo, é o que foi dito antes. Tipo assim, dá para escrever o mesmo gênero, só que de maneiras diferentes, dependendo, tipo, como é que pode dizer, das suas características como escritor. Boa. Trouxeram coisas bem interessantes. Eu ainda acho que vocês estão dando muito crédito para o presidente, porque, não sei se vocês sabem, mas foi o Michel Temer que escreveu a boa parte do conteúdo da carta, mas provável que ele também tenha colocado, talvez essa questão do tópico tenha sido dele. Tem Mas tópico que nem, eu acho que os tópicos que não fazem sentido, ele realmente foi ele que colocou. Tem tópico aqui que realmente não faz sentido, por que ele colocou um novo assunto. fazer uma baita análise da carta, assim, do Bolsonaro. Provavelmente, quer dizer, com certeza, boa parte dessa carta foi pelo Michel Temer, mas ele talvez tenha dado essa questão da ordem interessante que você trouxe. Pode ser realmente que tenha a ver. Mas o mais essencial era realmente isso como gêneros, mesmo gênero, muito parecido, né? Declaração, ou no caso, algo direcionado, como se fosse uma carta, podem ser tão diferentes. Principalmente se você pegar o contexto, hoje a carta não ainda assim, né? Uma época de Machado, não. É verdade, você pode também pegar isso, ó, desde o contexto de produção, tendo em vista o contexto histórico, político, declaração à nação, o contexto que foi feito, o contexto da época do Machado também. A carta na época do Machado era uma carta, né? Também hoje em dia a gente não usa, a gente usa Homem, muito menos carta. Oi, pode falar. desculpa te cortar, real. Eu não sei eu não sei se alguém já falou, se alguém falou isso, mas é direcionamento também, né? Porque o do presidente para todo mundo, né? Nesse aqui você vê que ele escreve até Machadinho, alguma coisa bem mais pessoal, né? Uhum, muito bem pontuado. Em um você tem uma espécie de auditório universal, assim, direcionamento a todos os brasileiros. Enquanto nessa carta é uma carta pessoal, você tem um auditório particular, está direcionada a uma única pessoa, uma pessoa amada do Machado de Assis. O tom é diferente. A linguagem talvez pareça mais formal pela questão da época também, ele era escritor. Mas você tem toda uma diferenciação em relação à produção textual, contexto, quem fala para quem fala, as duas finalidades, enquanto uma é dar uma espécie de tipo, desculpa esfarrapada a tudo de merda que ele falou e fez, enquanto que o outro é uma certa declaração, uma comunicação pessoal fofa. Então, basicamente, tipo, em relação à pergunta, é possível que o mesmo gênero assuma características diferentes? Sim, com certeza. Porque o mesmo gênero, embora o gênero possa ter algumas características parecidas por ser o mesmo gênero, ela assume contornos diferentes, a partir do que a gente já falou, né? De questões de produção contextual, histórica, relação entre enunciador e enunciatário, meio veiculado, finalidade, etc. Por fim, uma pergunta que eu já meio que tá na mesma linha, é como que o tipo de linguagem pode variar entre diferentes gêneros ou características diferentes do mesmo gênero. Está mutado, Léo, não sei se for falar alguma coisa. Não, eu tô lendo para ver se eu entendo. Ah, eu acho que não, você já tá falando que pode, né? Então a pergunta é como a gente pode fazer isso.
Não sei, tipo, transporte diferente gênero, diferente texto, se a gente subir outros textos, talvez sejam outros gêneros, aí com isso outras características. Que nem, tipo, nessa enumeração pode ser uma receita. Não sei. Ai, Michel, eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode É, falar Claro, que eu não claro, entendi. acho que tá meio mal formado, foi mal, galera. Mas é basicamente, tipo, de que forma, tipo, vocês acham que, tipo, o tipo de linguagem, então, tipo, linguagem formal, linguagem mais coloquial, pode mudar de um gênero para o outro, ou de, tipo, duas situações diferentes do mesmo gênero? ah, pode falar, Léo? Fala aí, pode falar. Quer falar primeiro? Pode falar, amigo. Não, tipo, tipo, que nem, por exemplo, Machado de Assis foi coloquial. Ele assumiu uma linguagem mais informal para falar com a amada, enquanto, tipo, do Jair Bolsonaro, ele foi totalmente formal, mesmo falando família, que eu já acho isso meio estranho, mas ele fala família, pátria e não sei o quê, é algo mais formal, né? Algo mais burocrático aí, diferente aí. Não sei, eu acho que é isso, tipo, tem diferentes recortes, você pode assumir outras coisas. Se o Machado de Assis falasse mais formal, a gente ia ver que é uma pessoa um pouco mais, então, ela, se fosse algo mais formal, direcionado para a menina, para essa querida IC, talvez a pessoa ou seja de uma ou não seja a mesma formalidade que ele tenha com ela, seja uma pessoa que tem um maior distanciamento com ela. Então, acho que depende, a classe social, né, o contexto da época também, que nem a gente já tinha falado. Não sei, acho que eu tô coisando linguiça, foi mal. Ah, eu também concordo contigo, né? Acho que tudo vai depender do objetivo do texto, né? Se for conversar com alguém. Ixi, deu uma travada. Você pode Voltou, falar Léo. de novo, Léo? Deu uma É, travadinha quando você falou o objetivo do tá texto. bom. Qual o público, né? Se é tipo só pra. Se é tipo um diário, né? Você vai escrever tipo normal pra você, sabe? Não vai encher muita coisa. Você vai estar falando consigo mesmo. Mas se for pra, sei lá, para uma. Ah, sei lá, para o Brasil, né? É outra linguagem. Você tem que fazer uma comunicação que seja entre aspas, né? Comum entre todos, né? Enfim, acho que é isso, assim. Boa. A Mariana também colocou no chat, através do público-alvo, variação temporal ou regional. Foi essa questão da região também pode ser muito importante. Então, só para trazer um último exemplo, e enquanto nos minutos que nos resta, e uma última explicação final, não sei quantos de vocês querem fazer direito, mas isso daqui é um documento que a gente chama de petição inicial, que é tipo, quando você processa alguém, você precisa tipo, mandar um documento para o juiz, endereçado para o juiz, explicando, enfim, os detalhes do caso e tal. E como é um documento tipo, endereçado para um juiz de um tribunal, é um documento extremamente formal, né? Então, excelentíssima senhora doutora juíza de direito da primeira vara do juizado especial civil do Foro Regional, blá, 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 sei lá o que tá excluído é o nome de alguém. Já qualificado nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seus patronos, que estas se subscrevem, apresentar sua, e aí fala o que vai apresentar, que tipo de ação vai apresentar. Então, é uma questão, usa uma linguagem extremamente formal, extremamente rebuscada, está falando com uma juiz e tal. E aí, pegar um outro exemplo, que é um advogado putão, assim, que, tipo, resolveu escrever uma mesma petição, só que xingando o juiz. Então, escrotíssimo senhor juiz de direito, corrupto, sociopata, desgraçado da quarta vara da Fazenda Pública Estadual. Aí venho desrespeitosamente, porque corrupto não merece respeito perante a Vossa Excelência, um juiz corrupto, sociopata e sem vergonha na cara, apresentar recurso de apelação. Blá, 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 blá. Então, essa questão da linguagem, como, tipo, você tem o mesmo gênero, mas situações diferentes. Então, tipo, você tem primeiro uma situação tradicional, do que seria você um endereçamento para um juiz, e uma situação não tradicional, do que seria um endereçamento para um juiz, de um advogado extremamente putão. É claro que seria extremamente problemático você enviar, tipo, esse tipo de texto para um juiz, para uma juíza, mas naquilo dá, tipo, diferenças de linguagem entre o mesmo gênero textual, por exemplo. Então, só para terminar, essa questão do gênero que a gente viu nas aulas, né?
não só no vestibular, mas na vida, você tem, tipo, diversos gêneros textuais. Então, tipo, se você pegar, depois eu vou passar as páginas do material do ângulo, você tem uma tabela cheia de, tipo, cada gênero, qual que é o propósito, o que faz cada coisa, relato, e-mail, carta pessoal, notícia, texto publicitário, você tem interlocução para quem pode ser direcionário, marcas textuais. Mas, tipo, o mais essencial, que eu acho que é a síntese dessa aula, que vocês pegaram muito bem, é que, tratando de gênero, seja para a vida, seja para o vestibular, e também, principalmente do vestibular, né? A gente está tratando de um curso de redação do vestibular, mas também muito importante para a vida, para você compreender esse tipo de gêneros, as linguagens textuais, as marcas textuais de um gênero, você não vai decorar uma lista pré-fixada de gêneros que cada coisa faz. Muito mais do que isso, você tem que saber analisar, interpretar e reconhecer as características próprias dos gêneros e a situação de produção de cada um deles. O contexto é produção fática, histórico, é tudo aquilo que a gente viu, né? A quem direciona, a quem é direcionado, por onde foi veiculado, por qual intuito foi veiculado. E assim você vai estar muito mais apto e próprio a reconhecer as diversas situações de produções textuais e os gêneros por aí. Se tornar um bom leitor e também um bom escritor. Então, isso daí é muito importante também para a vida, mas principalmente também tratando de alguns vestibulares que talvez possam cobrar outros gêneros, a Unicamp, muita gente fica com medo, tipo, nossa, como que eu não sei esse gênero, eu não sei aquilo, vou ter que decorar um monte de gênero. E, gente, não vai ter que decorar um monte de gênero, vocês vão ter que ficar espertos, seja para o vestibular, seja para a vida, reconhecer as situações da vida que vocês se encontram, enfim, das situações próprias. Você vai precisar saber interpretar as coisas, saber ler, ser um bom leitor. Também você vai ser um bom escritor. Então, acho que a síntese dessa aula é mais nesse sentido, assim. Tratando de gêneros, o mais importante é você saber ser ligeiro, reconhecer os padrões, reconhecer as situações, os contextos, mais do que você decorar formalismos, tipo, o que é um relato, o que é uma notícia, qual que é a estrutura. O que vai contra o que a gente estava vendo boa parte do ano. Infelizmente, porque muitos vestibulares cobram uma dissertação argumentativa que tem uma estrutura mais fechadinha. Nesse sentido, a Unicamp é muito legal, um vestibular que tenta, tipo, tirar um aluno desse meio de vestibular totalmente quadradinho, de tipo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Para o aluno tentar puxar aquele aluno para ele ser mais ligeiro, para ele saber interpretar as coisas, saber ler as coisas. Por isso, sejam bons leitores, sejam bons escritores, fiquem ligeiros, leiam muito, entendam muito mais do mundo. E acho que assim também vocês vão se tornar pessoas melhores, na minha opinião. Mas é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi mais dinâmica. E aqui tá as páginas, né? Se alguém quiser pegar, de onde eu tirei algumas coisas. E é isso, gente. Eu vou passar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vem falar comigo. Eu estou super aberto. Se não, a gente pode passar a palavra para os monitores, para vocês poderem ir para a monitoria. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo e ótima monitoria. Beijos, Mi. Obrigado.